vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor.
quero saudar a todos com a paz do Senhor. Nós vamos dar início ao nosso culto, nos colocando de joelhos e clamando pelo sangue de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, clamamos nesta hora pelo sangue de Jesus, pedindo a Deus uma bênção especial para esse culto, uma operação da Tua graça, do Teu poder, visitando os corações, nos dando comunhão contigo. É o clamor que fazemos em nome de Jesus. Vamos ouvir um louvor, clamor. Glória a Deus. Amém. Nós estamos alegres, vamos continuar ainda louvando ao Senhor com mais um louvor. Sem tua graça.
Desprezado morrer, meu Jesus, para dar-me o perdão. Dela glória provei, para mim todo bem, tenho nela real salvação. Glória a Deus. Vamos continuar, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, verso 19. Ainda um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Jesus está falando uma coisa aqui para os seus discípulos, aqui no capítulo 14, antes, ele está já prevendo a sua morte. Nisso aqui, ele faz uma diferença importante. Talvez os apóstolos nem perceberam o que ele quis dizer aqui. Então ele fala, mundo e vós me vereis. Que diferença está
acontecendo aqui? O que você pode entender aqui? Ele está fazendo a diferença entre mundo. O que era o mundo? Quando ele fala da igreja, ele usa a palavra eclesia no grego. Eclesia significa chamado, ek, para fora. Então ele diz mundo, então a igreja é aqueles que foram chamados para fora do mundo. Então há uma diferença aqui entre mundo e a igreja. Então o que ele está dizendo? Ele diz assim, um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, mundo e a igreja. Por que isso? Porque a igreja, ela conhece, há dois momentos do cristianismo. O momento histórico é quando vai até a morte. Então, a morte de Jesus. Então, ali, a morte marca um período que é o período histórico. O cristianismo, ele evoluiu e foi até a morte e parou ali. Só que há uma segunda etapa do cristianismo, que é o profético. Esse cristianismo, ele é depois da ressurreição. Por quê? Porque depois da ressurreição, ele se revela não ao mundo mais, mas só à igreja. Isso prevalece até hoje. Por quê? Porque a operação que aconteceu na vida da igreja foi mostrar Jesus vivo, que foi a grande mensagem da igreja primitiva. Vamos pegar o exemplo disso quando Jesus conversa com os apóstolos, perguntando o que é que o mundo pensa dele. Que dizem os homens a respeito de mim? Uns dizem que o Senhor é João Batista, Elias. E Jesus pergunta, e vós? E Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Pedro responde isso, Jesus diz, tu és Pedro. Ele diz, você respondeu bem, Pedro, porque não foi você que entendeu isso, mas meu Pai te revelou isso. Então Pedro teve uma revelação. Então Pedro descobriu ali nós estamos falando muito nesses últimos dias sobre mistério. Ele descobre ali um mistério. Qual é o mistério? Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias. E Jesus então profetiza, diz assim, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muitos pensaram que Pedro seria a pedra e a igreja construída sobre Pedro. E não é isso que está no texto original. O texto original no grego diz assim, suei petros, kai epitautem petra, oikodomesum tem eclesia. Essa frase, essa expressão no grego significa, você é um pedaço de pedra, porém sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Então Jesus não está falando que Pedro é a rocha é Jesus. E Jesus está se referindo à revelação que Pedro teve. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim, eu te darei as chaves do reino dos céus. Muita gente ficou pensando que Pedro ia ser porteiro do céu. Não, a primeira chave Pedro recebe quando entrega a primeira mensagem no Pentecostes, 3.000 almas se convertem. A primeira chave, a primeira revelação, abre a porta, Jesus é a porta, 3.000 se convertem. A segunda chave, na cura do coxo da porta do templo, 5.000 se convertem, a segunda mensagem, a segunda chave. Assim aconteceu também com Cornélio, da corte italiana. Enfim, era o início da igreja, uma mensagem difícil, porque eles tinham que anunciar que Jesus estava vivo, quando o mundo todo pensava em Jesus morto. Mas quem poderia mostrar isso ao mundo que Jesus estava vivo? Só o Espírito Santo. Por isso eles esperaram 10 dias até que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles no Pentecostes. Há uma diferença de operação do Espírito Santo naquele tempo e nos nossos dias? Não, não há. O Espírito Santo é o mesmo. O que o Espírito Santo fez na igreja primitiva? A igreja primitiva é aquela que saiu no primeiro século, aquela que foi o início da igreja. O Espírito Santo operou naquela igreja, o Espírito Santo continuou operando esses 2.000 anos e vai continuar operando até quando? Até o toque da última trombeta. E a última trombeta vai acontecer quando? Na última igreja, a história da última igreja. Nós podemos dizer que somos a última igreja? Sim, nós somos a última igreja. Ah, você está dizendo que a Igreja Cristã Maranata é a última igreja. Não estamos dizendo Igreja Cristã Maranata. Nós estamos falando de um povo. Que povo é esse? Um povo que foi batizado com o Espírito Santo, um povo que tem ouvido a voz do Espírito Santo, um povo que se prepara, um povo que identifica na palavra o momento profético que nós estamos vivendo. E o momento profético que nós estamos vivendo é breve. Jesus está às portas. A última trombeta vai tocar. Então, é isso que a igreja precisa entender. Então, esse mistério, assim como a igreja primitiva, ela tinha que pregar para o mundo. Olha, em Israel, os religiosos, depois os gentios, em toda a Ásia e Europa,
o mundo que era dominado pelo Império Romano, mas a cultura era helenística. Então eles tinham que pregar para quem eram os gregos eram pagãos. Então o Espírito Santo chegou a operar um milagre no meio dos pagãos, revelar um Jesus vivo, e foi exatamente isso que o Espírito Santo fez. A grande experiência que os gentios tiveram. Os discípulos realizaram a obra em Jerusalém e depois o Senhor levantou outros para a obra entre os gentios, especialmente Paulo, que foi chamado apóstolo dos gentios. Então, qual foi a importância da igreja primitiva? Mostrar ao mundo que Jesus estava vivo. E Jesus continuava vivo. Foi a grande experiência da igreja primitiva, porque alguns ficaram na história. Jesus morreu e acabou. O mundo de hoje, mesmo o mundo cristão, continua colocando Jesus como uma história. Então nós vivemos de eventos durante o ano que relembram, que falam da história de Cristo. E o importante não é isso. O importante é saber que nessa hora Jesus está vivo e Jesus se revela. Jesus quer operar. De que forma? Através do Espírito Santo que foi derramado. Então o Espírito Santo revela a você Jesus vivo. Então hoje você tem uma experiência com Jesus da mesma maneira que a igreja primitiva teve. Só que assim como a igreja primitiva entregou uma mensagem muito difícil, que foi Jesus está vivo, a última igreja tem um complemento de mensagem. Eu estou dizendo complemento de mensagem porque é profético isso. Não tinha sentido falar na segunda vinda de Jesus no meio da igreja primitiva. E Jesus profetiza a respeito disso. Não tinha sentido falar da vinda de Jesus na reforma religiosa do século XVI, nem nos grandes avivamentos. Mas nos nossos dias, por quê? Por causa das profecias. Quais são as profecias? A figueira brotou, Israel. O capítulo 24 de Mateus, mostrando toda a situação do mundo nos nossos dias. Nós estamos aí diante de uma pandemia. Tudo isso são momentos que antecedem o quê? Que apontam para o quê? Para um evento especial que Jesus profetizou no capítulo 24, que está descrito com clareza no livro de Apocalipse. Jesus vem, a segunda vinda de Jesus. E essa é a grande mensagem da última igreja. A primeira igreja disse, Jesus está vivo. E a última igreja diz, Jesus está vivo e ele voltará em breve. Porque esse é o tempo, nós chamamos de breve, como está na palavra, com muita clareza. Nós estamos falando muito, irmãos, nesses últimos dias, sobre mistério. Não queremos entrar muito em detalhe, mas o que é mistério? É uma coisa que está escondida, é uma coisa que está oculta, mas que o Espírito Santo quer revelar, quer te dar experiência. E a experiência nessa hora, da proximidade da vinda de Jesus, Jesus quer se revelar a você como Jesus vivo, não como uma história, não como um símbolo, não como uma coisa aparente, mas Ele quer se revelar a você, falando com você, operando na sua vida, operando na sua família, mostrando que a igreja primitiva conheceu isso e viveu isso. Alguns sofreram por amor a isso, mas nunca negaram essa fé. Por quê? Porque a fé era aquilo que estava representado por essa operação nas suas vidas. Essa é a palavra para esse momento da igreja nessa última hora. Que o Senhor nos abençoe. O Espírito de Deus fala sua igreja. Vem buscar os remidos.
abrires entrarei, cumprirei minha promessa e o remido tu serás. Eis o canto de vitória. Veremos o Rei da Glória. Veremos o Rei Jesus, que foi morto ali na cruz, Ressuscitou, dando vida ao pecador. Breve Cristo voltará. Quem vencer tudo herdará. E eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Essas palavras são fiéis. eis o canto de vitória. Veremos o Rei da Glória. Veremos o Rei Jesus, que foi morto ali na cruz. Ressuscitou, dando vida ao pecador. O Espírito de Deus fala à sua igreja. Jesus virá, o Cordeiro vivo, Jesus Nós vamos encerrar, então estamos encerrando esse culto, irmãos, vamos orar, encerrando o nosso culto. Bendizemos ao Teu nome, Senhor, por tudo que tens feito, pela operação do Teu Espírito, por esse mistério glorioso que tens revelado à Tua última igreja. Bendizemos e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja convosco, agora e para sempre. Amém. Queremos ainda lembrar aos irmãos, aparecer aí no rodapé da televisão aí o QR Code para atendimento àqueles que estão no exterior, né, aqueles irmãos que estão fora do país. E também um outro QR Code para que você envie a sua experiência, a experiência que você teve com EBD, com os cultos no YouTube ou na Rede TV. E também o telefone 0800 707 3076. Nesse telefone nós temos pastores à disposição durante 24 horas no dia. A paz do Senhor.